Olá, gente! Mais uma aula de ensino religioso, que alegria! Puxa, nós já estamos na nossa segunda aula online aí. Espero que na primeira aula vocês tenham entendido todo o conteúdo que tenha sido passado. Foi um assunto bem simples, né, gente? Um assunto bem top de entender, bem light. Então, eu tenho certeza que vocês tiraram isso de letra. Vocês são alunos inteligentes, alunos esforçados, então estão tirando isso de boaça. Então, vamos lá, gente. Vamos para a nossa segunda aula. Algumas dúvidas antes da gente de a gente começar essa aula. Vamos lá. Quais são? Gente, esse assunto que a gente vai ver hoje não é um assunto que a gente viu na sala de aula ainda. Por quê? Vamos lá. Eu disse que a gente ia fazer um caminho em nossas aulas de ensinos, de um ensinamento bíblico. Ou seja, a gente iria entender mais a Bíblia, ok? E antes dessa pandemia, antes de tudo parar, a gente tinha feito gincana, a gente já tinha feito questionários, a gente tinha adentrado dentro daquele assunto de conversão, ou seja, a gente estava fazendo um processo, a gente estava fazendo um caminho. Infelizmente, a gente não pôde dar continuidade dessas aulas presencialmente, mas a gente está dando uma continuidade pela internet, via internet. Então, glória a Deus por isso. Mas vamos lá. O assunto de hoje a gente não tinha visto ainda, gente. Mas é um assunto que eu quero passar para vocês. Vejam só, é um assunto extenso. Se a gente for colocar no papel, se a gente for colocar na folha, é um assunto que a gente vai estudar, bem dizer, a nossa vida toda e ainda vai faltar. Por quê? Porque é uma história de mais de 2.000 anos atrás. E é uma história que nunca para, sabe? É uma história que tem ensinamentos para nós até hoje. Mas eu trouxe através dessa aula tudo aquilo que a gente precisa entender sobre esse assunto, ok? Então, peguem cadernos, peguem folhas e anotem isso aí, essa aula, ok? Essa aula vai estar à disposição de vocês a qualquer hora, porque vai estar postado no YouTube, ok? Esse vídeo aqui vai estar postado no YouTube, então vocês podem assistirem a qualquer hora. Ok? Vamos lá, antes de começar, vamos rezar um pouquinho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, gente? Então vamos lá para a nossa segunda aula, ok? Anotem aí. Primeiro, preste atenção, como esse vídeo vai estar à disposição de vocês, vocês podem a qualquer hora anotar novamente. Vamos lá, gente. Professor, qual é o assunto da aula de hoje? Galera, é um assunto muito massa, um assunto muito bom. Qual é? A Bíblia. Tararam. A Bíblia, gente. A gente vai estudar um pouco nessas aulas o que é a Bíblia. A Bíblia é um livro que fala de Deus. Não. A Bíblia não é só apenas um livro que fala apenas de Deus. A Bíblia não foi escrito... Quem foi que escreveu a Bíblia? Deus. Não, Deus não escreveu a Bíblia. Então são dúvidas que normalmente vocês e nós temos. Principalmente da idade de vocês, geram muitas dúvidas nessa idade. Professor, quem é Deus? Será que Deus foi que escreveu a Bíblia? Por que Deus escreveu a Bíblia? O que é a Bíblia? Quem é a Bíblia? Então isso é o que a gente vai ver na aula de hoje. Beleza, gente? Então vamos lá começar. Eu coloquei aí na primeira parte para vocês. A Bíblia Sagrada, por tudo o que encerra, pela maneira que foi escrita e de forma como tem sido preservada por tantos séculos, só pode ser definida numa palavra única. Professor, não entendi isso. Vamos lá. Por tudo aquilo que a Bíblia representa, eu creio que todos vocês
tenham a Bíblia em casa. E aqueles que não têm, já viram a Bíblia. Isso aí, todo mundo já viu uma Bíblia. Né, gente? Então, por tudo aquilo que a Bíblia representa no mundo hoje, no mundo atual, a Bíblia, ela é um livro único. Não há outro livro igual a ele, a ela. Não há outro livro. Por quê? A gente vê muitos e muitos livros que são escritos por autores e que são escritos há poucos tempos e que ninguém lê e que ninguém nunca ouviu falar. A Bíblia no mundo é o único livro que todos têm conhecimento que ela existe. Ou seja, a Bíblia é um livro único. Professor, o que é único? O que é um livro único? O que é ser um livro único? Vamos lá. Fui no dicionário e vou explicar para vocês o que significa a palavra único. Vamos lá. O dicionário define único como que é um só. A primeira definição de único, que é um só. Ou seja, só existe um. Só existe um. Segundo, de cuja espécie não existe outro. Ou seja, só existe um. Terceiro ponto, é exclusivo, excepcional. Ou seja, só existe um. Quarto, a que nada é comparável. Ou seja, a gente não pode comparar esse livro, a Bíblia, a outro. Porque só existe um, só existe ela. Quinto, superior a todos os demais. Muito importante falar isso. O que é único, ele é superior a todos os demais. Porque ele é um só. Não há outro igual a ele. Ou seja, não há outro livro igual à Bíblia. Então, para a gente começar o nosso assunto, gente, vocês têm que entender isso. O que é a Bíblia? Se alguém perguntar para vocês, a partir de hoje, o que é a Bíblia, se vocês entenderem a Bíblia, vocês vão responder. A Bíblia é um livro único. Por quê? Se perguntarem, mas por que porque a Bíblia é um livro único? Porque como a Bíblia não existe outro livro. Ela é única, só existe ela. Ok, gente? Vamos lá. Agora eu trago para vocês curiosidades sobre a Bíblia. Por quê? Para a gente entender o que é a Bíblia, para a gente entender o porquê da Bíblia ser única, ela tem que ter algo, ela tem que trazer algo dentro dela que nos desperte algo. Ou seja, o desejo da gente ler a Bíblia tem que ter alguma curiosidade. Então eu trago para vocês algumas curiosidades da Bíblia. O porquê dela ser diferente. É um livro diferente de todos os demais nos seguintes aspectos, além de muitos outros. Ou seja, gente, aí eu coloquei para vocês alguns aspectos, algumas curiosidades que faz com que a Bíblia seja um livro diferente. Mas existe muito mais outras que, se eu parasse para falar para vocês, não teria fim. Mas eu separei para vocês aí alguns pontos muito importantes, alguns pontos muito curiosos que vocês, muitas pessoas não saberiam que isso existia. Vamos lá. Primeira curiosidade. Foi escrito durante um período de aproximadamente 1.600 anos. Vamos lá, para vocês entenderem. Esse livro, para ser totalmente escrito, esse livro que é uma coletânea de vários e vários livros. Quando eu falo uma coletânea de vários e vários livros, é aqui: Gênesis, Êxodo, Mateus, Marcos, são todos livros. Então a Bíblia ela é uma coletânea de livros. Ou seja, na Bíblia está depositada
muitos e muitos livros. Ok, gente? E para que esse livro, essa coletânea de livros, para que a Bíblia fosse inteiramente escrita, durou 1.600 anos. Ou seja, gente, foram 1.600 anos escrevendo a Bíblia. Aí você me pergunta, professor, quem danado viveu 1.600 anos? Gente, importante lembrar, e a gente vai falar isso adiante, a Bíblia não foi escrita apenas por uma pessoa. Como o segundo exemplo diz aí, ele foi escrito durante de mais de 40 gerações. Mais de 40 gerações, pessoal. O que são 40 gerações? São 40 tempos diferentes. Ou seja, eu tenho um filho, o meu filho tem outro filho, e meu filho do filho do filho, um filho. Entenderam, gente? É meio confuso, mas é como se houvessem 40 famílias diferentes escrevendo aquela Bíblia. Então, essas 40 famílias são chamadas de 40 gerações. São 40 tempos diferentes. São 40 realidades diferentes que passaram para que fosse escrito a Bíblia por inteiro. Então, essas 40 gerações se deram através de 1.600 anos. Terceira curiosidade, vou ler para vocês aí. Escrito por cerca de 40 autores das mais diferentes atividades, tais como reis, camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, estudiosos, etc. Moisés, um líder político que estudou na Universidade do Egito. Pedro, um pescador. Amós, um boiadeiro. Josué, um general. Neemias, um copeiro. Daniel, um diplomata. Lucas, um médico. Salomão e Davi, reis e poetas. Mateus, cobrador de impostos. Paulo, um rabino. Esdras, escriba e sacerdote. Ou seja, gente, a gente vê que para a Bíblia ser escrita tiveram que passar por 40 pessoas, gente. Foram 40 pessoas que escreveram a Bíblia. Se vocês me perguntarem, professor, me dê o nome desses 40, não se tem, ninguém sabe ao certo qual foram o nome desses 40 autores. Ninguém sabe. Se sabe alguns, até porque foram 40 gerações diferentes e foram 40 gerações que começaram antes de Cristo. Ou seja, a gente teria que ter aí um estudo muito específico para que a gente soubesse o nome dos 40 autores da Bíblia. Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos, como Moisés, que era um líder político, como Pedro, que era um pescador, Amós, Josué, Neemias, Lucas, Salomão, Mateus, Paulo, Esdras. Alguns desses escreveram os seus próprios livros, como o exemplo de Amós, o exemplo de Mateus, o exemplo de Lucas, ok? Paulo, ele não se tem um livro chamado Paulo, mas Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, ok, gente? Então, outra curiosidade, a terceira curiosidade é que a Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes, ok? Vamos lá. Quarta curiosidade, escrito em diferentes lugares, no deserto, numa masmorra, nos palácios de Susã, na Pérsia, nas prisões, em viagens, numa ilha, exilado. Ou seja, gente, a Bíblia ele foi escrita em diversos lugares.
Ou seja, os escritores não sentaram em uma cadeirinha de madeira e pegaram lá sua peninha e sua tinta e começaram a escrever. Não. A Bíblia ele foi escrita em diversos lugares. Vamos lá. A história de Paulo, quando Paulo se converteu no deserto, ou seja, aquilo foi escrito no deserto. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, a história de Daniel foi escrita na cova dos leões. Ou seja, nós vemos na Bíblia que as escrituras que ela nos traz foram de diversas e diversas realidades, foram de diversos e diversos lugares. Ou seja, a quarta curiosidade aqui, foram escritos em diferentes lugares. Vamos dar prosseguimento aí. Quinta curiosidade, foi escrito em 3 continentes diferentes. Ou seja, o livro tiveram autores da Ásia, tiveram autores da África e tiveram autores da Europa. Ou seja, a Bíblia vai passar por esses 3 continentes diferentes para que ela pudesse ser totalmente, completamente escrita. Sexta curiosidade. Escrito em diferentes condições e circunstâncias. Em tempos de paz, em tempos de guerra, em tempos de alegria e em tempos de profunda tristeza, em tempos de liberdade e sobre o cativeiro. Ou seja, gente, a Bíblia ela nos traz a história de povos que foram aprisionados, povos que foram libertos. E a Bíblia vai acompanhar essa cronologia. A Bíblia vai acompanhar essas histórias. Vamos lá, um exemplo. Moisés, lá no livro de Êxodo, vai contar a história de Moisés. Moisés, ele foi um homem enviado por Deus para que ele pudesse libertar o povo israelita. Porque o povo israelita era um povo que estava aprisionado pelo povo egípcio. Ou seja, aí a gente vê uma cronologia, a gente se situa numa linha da história, que era quando o quê? Quando o povo israelita, eles eram prisioneiros do povo egípcio. Outro tempo e outra condição. Vamos lá na história de Davi. Davi foi aquele cara que foi escolhido por Deus para ser rei, para que ele pudesse libertar o povo. E ele só podia libertar aquele povo derrotando uma pessoa. Quem era essa pessoa? O gigante Golias. Ou seja, a gente está situado em outro ponto da história. Ok, gente? Então a gente se situa em pontos onde a Bíblia nos conta essas histórias. Sétima curiosidade. Ele foi escrito em 3 idiomas diferentes. Ah, professor, mas a minha Bíblia só está em português. Claro, gente, é claro. Porque a nossa Bíblia que a gente tem hoje, a Bíblia que a gente tem em casa, é uma Bíblia traduzida. Mas se a gente vê a versão original, se alguém perguntar para vocês a partir de hoje e disser a Bíblia original foi escrita em português? Não. A Bíblia original foi escrita em 3 idiomas diferentes. Qual é o primeiro idioma? O hebraico. O hebraico é a língua oficial, é a língua original do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a língua hebraica. Mas também tem outra língua que vai aparecer no Antigo Testamento. Qual é? O aramaico. Professor, que língua é essa que eu nunca escutei? Aramaico, gente, é uma língua hoje em dia bem se dizer extinta. Quase ninguém fala aramaico. Beleza, gente? E aramaico, ele era a língua oficial, ele era a língua que Jesus falava. Ou seja,
Muitas pessoas têm essa dúvida. Jesus falava o quê? Jesus falava grego, Jesus falava italiano, Jesus falava português? Não. Jesus falava aramaico. Então, muitas e muitas coisas na Bíblia vão ser escritas em aramaico. E a terceira língua é a língua grega, que é a língua do Novo Testamento. Era o idioma de uso internacional à época de Cristo. Ou seja, a língua grega era a língua que mais se aparece no Novo Testamento. Então, beleza, gente? Então, aqui são algumas curiosidades, muitas e muitas curiosidades, a gente fica espantado, né? Eu também, quando vou estudando e vou descobrindo essas coisas, eu fico espantado, gente. É normal. Muitas e muitas curiosidades que a gente não sabe. A gente lê a Bíblia, mas a gente não sabia daquilo. Então, para a gente entender mais um pouco desse assunto da Bíblia, a gente tem que entender isso aí. Algumas curiosidades que nos trazem, que nos levam a ler a Bíblia. Eu pulei aqui, gente, sem querer. Vamos lá, voltar aqui, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, gente. Esse aqui. Propósito e mensagem da Bíblia. A Bíblia foi escrita para que o homem pudesse conhecer a vontade de Deus. Sozinho, o homem nunca saberia que é um pecador e que necessita da salvação. Era necessário, portanto, que Deus revelasse ao homem suas verdades eternas, mas em linguagens compreensível ao ser humano. A forma que Deus escolheu para isso foi a palavra escrita. Na Bíblia encontramos vários assuntos, porém, há em toda a Bíblia uma mensagem central: a salvação do pecado promovida por Deus ao ser humano, pelo sacrifício de Cristo. Gente, é muito importante a gente entender isso. O porquê da Bíblia existir. Gente, vejam só. Deus, ele nos criou, ok? Deus, ele nos criou para que nós possamos ser amados com Ele, para que nós possamos ter uma intimidade e uma vida com Ele, ok? Mas Deus pensou, eu criei o homem, mas como é que o homem vai saber aquilo que eu quero? Porque Deus, ele não é um ser humano. Deus, ele não é um ser humano. A gente não pode tocar em Deus, a gente não pode ver Deus. A gente pode sentir Deus. Por quê? Porque Deus, ele não é humano. Deus, ele é o próprio Espírito Santo. Deus, ele é único. Deus, ele é o próprio Espírito Santo. Então, Deus pensou, então como é que eu vou me comunicar com o meu povo? Como é que eu vou me comunicar com os seres humanos? A resposta é a Bíblia. Então, Deus, ele vai nos comunicar, Deus, ele vai falar conosco através da Bíblia. E vocês podem perceber, os versículos que a gente lê, os versículos que a gente estuda, só há uma mensagem que em todos os versículos a gente encontra. Uma mensagem central, que é a salvação dos nossos pecados. Que Deus, ele vai se doar para que os nossos pecados sejam salvos. Que a gente seja salvo, que a gente seja liberto de tudo aquilo que nos faz mal. Ou seja, Deus, ele tem uma mensagem para nós durante esses 1.600 anos que os escritores da Bíblia ficaram escrevendo a Bíblia. Deus, ele tinha uma mensagem central para nós. É importante dizer, gente, vejam só, os autores que a gente viu, vamos dizer um exemplo, Moisés, Paulo, Neemias, Amós, Lucas, João, o que eles escreveram não foi aquilo que eles quiseram. Não foi aquilo que eles quiseram. Tudo aquilo que eles escreveram foram inspirados por Deus ou foram vistos pelos seus próprios olhos. Ok? Tudo aquilo que foi escrito na Bíblia foram relatos verdadeiros, gente.
foram relatos verdadeiros. Ou seja, tudo aquilo que Deus ele promoveu no mundo foi para que a salvação de nossas vidas tivesse na centralidade. Ou seja, Deus só tinha um objetivo ao escrever a Bíblia, que era o quê? A salvação dos nossos pecados. Todo aquele que lê a Bíblia, todo aquele que busca a Bíblia, está buscando apenas uma coisa. O que é? A salvação. Simples, né, gente? Vamos lá. Conteúdo da Bíblia. Professor, o que é que a Bíblia diz? Apesar de ter uma mensagem central, a Bíblia é variada em seus temas, assuntos e estilos literários. Cada livro da Bíblia tem suas próprias características, estilo, tema e autor. Na Bíblia encontramos histórias, poesias, ficções, doutrinas, profecias, ensinamentos práticos, devocionais, etc. Assim, apesar da sua unidade, a Bíblia apresenta grande diversidade. Gente, a gente viu no começo da nossa aula que a Bíblia é um livro único. Mas não é porque ela é um livro único que não nos traz variedades, que não nos traz uma diversidade de conteúdos. Na Bíblia, como eu disse, tem diversos livros. E nesses livros a gente pode encontrar poesias, canções. Como assim canções, professor? Vamos lá. Para vocês que não sabiam, o livro de Salmos, ok? Todo mundo já ouviu falar sobre Salmos. Quem foi que escreveu Salmos? Ah, professor, foi um cara chamado Salmos. Não. Quem escreveu Salmos foi um cara chamado, sabe quem? Um cara chamado Davi. Exatamente, gente, foi o rei Davi. E os salmos são canções que Davi fez para Deus. Vocês sabiam disso? O Salmo, ele é o maior livro da Bíblia. É o maior livro da Bíblia, contendo 150 capítulos. 150 capítulos. E todos esses 150 capítulos foram canções de adoração que Davi fez para Deus. Na Bíblia também vai se ter ficção. Professor, mas como na Bíblia vai ter uma história de ficção, uma história que não aconteceu? Através das parábolas. Jesus ele ensinava as pessoas através de histórias que ele próprio inventava para que aquilo fosse de maior facilidade para a interpretação do povo. Porque ele sabia que se Jesus ele falasse o que ele sabia, o povo não iria entender. Então ele simplificava a sua linguagem e dava exemplos que ele inventava para que o povo, escutando aquilo, soubesse o que Jesus queria naquele momento. Também a Bíblia fala sobre doutrina. O que são doutrinas? São leis, são mandamentos. Fala também sobre profecias. As maiores profecias vão estar situadas no Novo Testamento. O que é uma profecia? Profecia é tudo aquilo que se fala e se realiza. Ou seja, as profecias do Antigo Testamento foram cumpridas no Novo Testamento. O Antigo Testamento fala sobre a vinda de um Salvador. E no Novo Testamento se cumpre isso. O Salvador chega. Quem é o Salvador? Jesus. E diversas outras coisas, gente. Então vocês veem que a Bíblia ele é um livro diversificado que tem uma diversidade em seus conteúdos. Então é um livro bem prático, gente. O Antigo Testamento... Então, vamos ver. Antes de eu ler isso aí, a gente vai ver algumas curiosidades, tá? De novo, ok? Tudo é curiosidade, gente. Tudo é curiosidade. O Antigo Testamento recebeu esse nome porque trata da aliança feita por Deus com os homens e principalmente com Israel. Já o Novo Testamento recebe esse nome porque trata da nova aliança feita por Cristo com a igreja. A Bíblia, como a temos hoje, foi resultado de um grande trabalho. Quando foi escrita, a Bíblia não apresentava divisões em capítulos e versículos, e os livros da Bíblia não tinham nome originalmente.
Essas facilidades só foram acrescentadas muito tempo depois. Os livros de cada um dos testamentos que apresentam semelhança de conteúdo são agrupados, formando várias divisões. Ou seja, vamos lá, para a gente não perder o foco. Como eu disse, o livro da Bíblia é uma coletânea de livros, ou seja, a Bíblia é uma junção de muitos e de muitos livros. E basicamente ela é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi a aliança que Deus fez com o povo através de Israel, através de uma nação que era Israel. Já o Novo Testamento é uma nova aliança que Deus faz através de Cristo para a nossa salvação, através de Cristo para a igreja. Então vocês veem que a Bíblia é dividida em dois importantes momentos, o Antigo e o Novo Testamento. A aliança que Deus fez com Israel agora se torna uma aliança que que Cristo fez com a igreja. Ou seja, é simples. Do que se trata se perguntarem, se cair na prova, se cair em alguma atividade? Do que se trata o Antigo Testamento? O Antigo Testamento foi uma aliança que Deus fez com o seu povo e com Israel. O Novo Testamento foi uma aliança que Cristo fez com a igreja. Ok, gente? Tranquilo? Muito bom esse assunto, né? Muito, muito, muito bom mesmo. Ou seja, gente, para a gente terminar essa nossa aula de hoje, conclusão: a Bíblia é considerada o livro mais lido e mais importante do mundo. Foi escrito há mais de 2000 anos atrás e até hoje tudo que foi escrito nos traz mensagens para a nossa vida. Gente, tudo que está escrito na Bíblia, tudo que foi escrito na Bíblia tem uma mensagem para nós. É incrível porque a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Começou a ser escrita a Bíblia há mais de 2000 anos atrás. E até hoje nós lemos esse livro. Até hoje esse livro é o livro mais vendido e mais lido do mundo. Então tem algo especial na Bíblia, gente. Então cultivem o que há de especial na Bíblia. Cultive o que Deus quer o que Deus tem para falar para nós. Vocês querem saber o que Deus tem para falar para nós? Leiam a Bíblia. Lá estará tudo o que Deus tem para falar e todos os mandamentos que Deus tem para nós. Tudo aquilo tem na Bíblia. Ok, gente? Então só para terminar essa aula, bons estudos, estudem bem. Como eu falei, esse vídeo vai estar à disposição de vocês no YouTube. Aqueles que não conseguiram entrar na plataforma, falem comigo que eu vou estar disponibilizando essas aulas para vocês, para ninguém perder ou para que ninguém fique atrasado nos assuntos. Ok, gente? Vou estar passando para vocês também algumas fichas de atividades. Mas durante a semana eu vou estar entrando em contato com vocês através do nosso grupo via WhatsApp. Então, só para terminar, gente, estou morrendo de saudade de vocês novamente. Espero que isso tudo acabe logo e que a gente saia dessa da melhor forma, mais fortes e mais perseverantes em Jesus. Amém? Tchauzinho, se sintam abraçados e um forte beijo para vocês. Amém.